A paz do Senhor, gente. Tem um tempo que Deus colocou no meu coração um desejo de falar da palavra dele, né? E eu fiquei me perguntando como que eu falaria isso. E Deus me levou ao seguinte pensamento. Que o que eu mais gosto de fazer é ficar na internet mesmo. Então eu posso ficar na internet e pregar a palavra de Deus, né? E ao mesmo tempo unir o útil ao agradável, né? Então eu resolvi gravar breves meditações para que Deus possa verdadeiramente falar conosco. Vão ser meditações breves mesmo, mas profundas. Então peço a vocês que sempre que puderem, possam estar ouvindo as meditações, porque será tudo para a nossa edificação e acima de tudo para a honra e glória do nosso Deus, né? Amém? Então a primeira meditação será no livro de Atos, capítulo 4, versículo do 1 ao 12. Eu não vou ler porque senão vai ficar muito longa a gravação, né? Mas se vocês quiserem podem ler, eu até indico que leiam, né? Bom, aqui a Bíblia vem falando no capítulo 4 de Atos, vem dizendo que Pedro e João estavam falando ao povo e chegaram o capitão da guarda do templo e os saduceus. Os saduceus era aquele povo que não acreditava na ressurreição, no juízo final e nem na existência de anjos e espíritos, né? Então eles chegaram revoltados porque Pedro e João estavam falando acerca da ressurreição dos mortos, pela qual Jesus já havia feito, né? Então prenderam Pedro e João, mas muitos do que ouviram a mensagem creram, quase 5.000 homens, né? E no dia seguinte todos se reuniram em Jerusalém e estava ali um homem chamado Anás, um sacerdote, estava Caifás, estava João, estava Alexandre e todos da família do sumo sacerdote. E pediram para trazer Pedro e João diante de todos para os perguntar com que poder ou em nome de quem eles já haviam feito tal coisa, porque não era normal o que eles fizeram. Por uma pregação, 5.000 homens quase se converterem, tem que estar cheio do Espírito Santo, né? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Aí a resposta está no versículo 8, 9, 10, 11 e 12. Não vou ler porque não vai ficar longo. E o que me chamou a atenção foi que a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Fiquei meditando somente nisso. Pedro cheio do Espírito Santo. Pedro cheio do Espírito Santo. Porque gente cheia do Espírito Santo faz coisas incríveis. Gente cheia do Espírito Santo coloca a mão e o demônio sai. Gente cheia do Espírito Santo coloca a mão e tem que haver cura. Gente cheia do Espírito Santo, chega o ambiente muda. As pessoas cheias do Espírito Santo falam, as pessoas ouvem e creem. Mas tudo isso só acontece se estivermos cheios do Espírito Santo. Mas para estar cheio do Espírito Santo a gente precisa de fazer muitas coisas, se esforçar mesmo. Porque não é de qualquer maneira que vamos nos encher do Espírito Santo, né? A gente tem que se santificar, ter uma vida de oração saudável, jejuar, fazer propósito, abrir mão de tudo. Verdadeiramente negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz, né? Para que possamos estar cheios do Espírito Santo, a gente tem que ter compromisso com Deus. Compromisso em ler a palavra de Deus, compromisso em orar, em jejuar, fazer propósito. Porque se tem uma coisa que Deus honra, é quem tem compromisso com as coisas dele, né? Então que nós tenhamos compromisso com as coisas de Deus, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo e, consequentemente, que possamos impactar as pessoas através de nossas vidas, não somente quando estivermos falando, mas em tudo que fizermos, porque é fundamental, né? Se a gente falar uma coisa que a gente não faz, nós seremos hipócritas, né? Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.